16. Vou falar sobre Mical. Amém? Gente, a gente fica ali, parece que não passa ninguém, né? Eu falei, meu Deus, cadê a tua igreja? A igreja lotada. Glória a Deus. É bom que a gente continua orando, né? Glória a Deus é fiel. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? E essa semana o Senhor ministrou muito essa palavra no meu coração, muito, muito mesmo. Só que a maneira que o Senhor ministrou no meu coração é a maneira que o Senhor me liberou para ministrar para a igreja. Porque eu perguntei se eu posso compartilhar essa palavra, Senhor, mas dessa forma, não dessa. Eu falei, amém, Jesus. E que os irmãos possam, que eu possa conseguir passar para os irmãos e os irmãos entender essa palavra, amém? Entender o que o Senhor tem para falar nessa noite. E aí, estudando sobre Mical, eu vi lá em 1 Samuel 19:12, que sobre uma janela, Mical livra Davi da morte. Né? O seu pai manda ir de encontro a Davi, manda eles buscarem Davi, Mical ouve, e ali ela consegue livrar Davi pela janela. E aí o Senhor falou comigo, janelas e suas escolhas. Aí eu falei, meu Deus, isso é muito forte. E aí eu falei, Senhor, então me ajuda, porque como que eu vou introduzir isso para a igreja? E aí o Senhor foi falando. E sobre essa janela aqui, a primeira janela, Mical abre uma janela de livramento. E ali ela livra Davi. Livra Davi, eles ficam muito tempo separados. Porque aí Davi começa uma fuga constante contra o pai dela, que era Saul. Saul começa a perseguir Davi, persegue, até que chega o dia que Saul morre em uma guerra. Bem dizer, ele se mata nessa guerra. E aí depois disso, depois de muito tempo, Davi manda buscar Mical outra vez, mas eles ficaram muito tempo afastados. E eu fiquei pensando, falei, poxa, meu Deus, então ela deveria ter uma razão do porquê do coração dela ser tão desprezível, né? Como ela se encontrava aqui. E aí, o Senhor ministrando no meu coração, Bia, me ajuda. É a Paulinha. Vamos lá. E aí o Senhor começou a falar de janelas. E uma dessas janelas que a gente tem são nossos olhos. E é uma das janelas que, às vezes, no nosso corpo, é uma das janelas que mais se comunica. Através dos olhos, a gente consegue falar com uma pessoa, a gente consegue ouvir ela sem ela falar nada, a gente consegue uma comunicação limpa através dos olhos. E é uma janela que, se a gente não tiver cuidado, a gente se perde. E em Mateus 6:22 fala sobre essa janela, que fala sobre a candeia do nosso corpo, né? Que é os olhos. Amém, Paulinho? Amém. E diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos, forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pode pular, Paulo. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E, portanto, a luz que há em ti são trevas. Quão grandes serão tais trevas? E Isaías 6, 9 e 10... nos fala também dessa percepção. É 6, a partir do versículo 9, Paulinho. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendes, vedes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesar os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja
com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. E foi o que Mical escolheu nessa janela. Quando ela vê Davi voltando com alegria, Davi vai para essa guerra para trazer a arca de volta. Ele ouve que a arca estava na casa de Obed-edom e Obed-edom estava prosperando. Aí Davi falou, então agora é o tempo da gente ir buscar a arca. E aí Davi vai, traz a arca, volta regozijante, e ela vê ele da janela e o despreza no seu coração. No momento que ela poderia celebrar com Davi, porque era o momento da presença de Deus voltando para o meio daquele povo. Não era uma arca, era a presença de Deus. E ali Mical abre a janela do desprezo para aquele que seria uma só carne. Mas ela escolhe uma janela sem volta, ou seja, os olhos de Mical ali não tinham luz. Tudo à volta dela se tornou treva. E aí Davi lá celebrando com os irmãos, cantando, dançando. Aí eu fui estudando, e eu fui estudando sobre janela, e eu cheguei em Raabe. Raabe abre uma janela de salvação, não só para aqueles homens de Deus que ela livrou, mas para toda a sua casa, igreja, toda a sua família. E eu falei, Senhor, são janelas que verdadeiramente, se a gente não saber abrir e fechar, a gente perde muita coisa. E aí Raabe ouve falar de Deus, do Deus que livra um povo do Egito, que faz maravilhas para livrar aquele povo. E Raabe toma aquilo para si. Eu quero esse Deus. Mesmo ela sendo prostituta, igreja, mesmo ela estando toda errada ali no meio daquele povo, Raabe é amada por Deus e recebe a salvação para sua família pela atitude de ouvir e entender quem era aquele Deus. Eu fiquei pensando, Senhor, não é possível que Mical ainda não tinha ouvido falar a quem Davi temia, por quem Davi vencia e o que Davi tinha ido buscar. Davi tinha ido buscar a presença. Ele chega com a presença feliz, saltando, dançando, e ela o despreza no seu coração. E aí o Senhor foi falando no meu coração sobre o ouvir. E lá em 2 Samuel 6:20 diz que Davi, ele volta para abençoar a sua casa. E quando ele chega ali, Mical sai ao seu encontro. Ele volta para abençoar Mical. Ela sai ao seu encontro, mas o amaldiçoa com palavras persuasivas, palavras que falavam para ele coisas que ele não tinha feito. E ela diz assim para Davi: bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E aí no final, a Bíblia, o versículo vem dizendo que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, cuidado com a janela que você tem aberta. Cuidado com aquilo que você tem desprezado no seu coração. Eu não vejo, eu não sondo o coração, mas tem um Deus que tudo sonda e tudo vê. Ele sabe quando a gente despreza, Ele sabe quando a gente não se alegra, Ele sabe quando a gente faz pouco caso. Ele sabe, igreja. Então, qual a janela que você tem aberto? E qual as oportunidades que você tem retido da tua vida? Por causa do desprezo, por causa do pouco caso que você tem feito, por causa da palavra maldita que você profere numa hora errada, no momento errado e de uma pessoa santa. Davi era rei, seu esposo, e voltava com a presença de Deus. E olha o que ela fala para Davi. E aí o Senhor me deu Paola, que está lá em Mateus 15:18, que diz assim:
Mas o que saía da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Davi voltou contaminado. Davi voltava para abençoar a casa. Mas a palavra maldita que ela liberou contaminou Davi. E Davi a desprezou até o dia da sua morte e ela não gerou filho. Ou seja, ela seria a mulher que ia levantar um sucessor do trono de Davi. Naquela época era assim, né? As esposas, o anseio de toda mulher era gerar filho homem. Para quê? Para suceder o trono, né? Se o pai morrer, tem um filho. E ela foi totalmente desprezada até o dia da sua morte. E aí o Senhor ministrava muito ao meu coração. Fala para a minha igreja, fazer uma análise daquilo que ela tem desprezado, daquilo que ela tem feito reter, aquilo que eu tenho como bênção para a vida dela. Faça uma análise, igreja, nessa noite. O que você tem desprezado no seu coração? O que você tem feito estéril até o dia de hoje? E às vezes você se pergunta, Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas parece que não está funcionando. Às vezes é isso, é janelas desprezíveis e erradas que você tem aberto na tua vida. E que no espiritual, é tudo no campo espiritual, tem te atrapalhado de avançar e vencer. Faça uma análise nessa noite do que você tem desprezado no seu coração. Em Mateus, eu te dei Mateus 15, não foi, Paulo? Sim. É em Mateus que fala da palavra da boa semente, que quando a gente ouve a palavra, e quando a gente entende, né, a palavra, ela cai em um campo, às vezes ela até nasce, mas aí quando vem o sol seca, ou quando vem o vento arranca. Então, assim, o que o Senhor tem falado com a gente nesse lugar, igreja? E graças a Deus, o Senhor tem liberado muita palavra. E será que a gente tem entendido aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações? Será que a gente tem se atentado para aquilo que a gente tem ouvido nesse lugar, como realmente tem que ser? E hoje o Senhor te convida a fazer uma análise daquilo que você tem desprezado no seu coração. Não despreze seu irmão, não despreze seu pai, não despreze a tua mãe, não despreze a correção. Provérbios 3:11 nos chama a atenção para isso. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E ainda que ela seja abundante, não despreze. O Senhor nos chama para quê? Para nos consertar. Ele nos chama para um conserto. E se Ele não apontar o que está certo e o que está errado, o que vai adiantar a gente estar aqui? Só a bênção. Não vai resolver, não vai nos salvar, não vai nos sarar. Mical teve a oportunidade ali de receber a bênção, mas ela desprezou e ainda proferiu uma palavra de maldição sobre seu esposo. E a que veio sobre ela foi muito pior. Ela foi desprezada até o dia da sua morte. Foi estéril. Então, se hoje você puder fazer essa análise, Senhor, eu estou desprezando isso, eu tenho desprezado esse conselho, eu tenho desprezado tal coisa, e você está vendo que isso está te tornando estéril, você está vendo que você não está fluindo, não está avançando, começa a analisar o que eu tenho desprezado, que está me esterilizando espiritualmente. A gente sabe que Daniel tinha uma guerra no mundo espiritual. Tinha uma guerra porque Daniel era fiel à igreja. E às vezes a gente profere aqui, você não está vendo nada, não está acontecendo nada, porque a gente crê que tem uma guerra. Mas às vezes a guerra é dada por você mesmo. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você fazer essa análise e entender o que Ele tem falado. E se arrepender. O Senhor nos convida para um verdadeiro arrependimento. Não é para ou seja, um remorso. Eu me arrependo. Fala até que eu estou arrependida, mas é só um remorso, é só um momento. Não, hoje o Senhor te chama, vem para o verdadeiro arrependimento. Se permita ser tocada, se permita ser tratada. Eu falei, Senhor, eu quero ser tratada pelo Senhor assim, até o dia da tua vinda, para a minha vida. Alguns vão ser chamados primeiro, outros vão ficar. E que vocês entendam o que o Senhor tem para falar no coração de vocês. O Senhor nos convida para um verdadeiro arrependimento. O presbítero abriu o culto aqui com uma palavra poderosa no domingo. Nem era a palavra da ministração. Falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Falando dessa geração, desse século. Igreja, é essa geração, é a nossa geração. Não é a que está por vir, é a nossa geração. Uma geração corrupta, uma geração que não aceita nada. Somos nós.
Quando eu ouço aquele louvor, Senhor, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, Senhor, e realize o teu querer. Nos faz, Senhor, geração de adoradores, geração que verdadeiramente faz jus do nome que declara, professa e carrega o nome de Jesus. Nos faz, Senhor, essa geração profética. Eu sou a geração profética da minha geração, você é da sua igreja. É dessa geração que o Senhor está falando, somos nós. E que palavra dura de domingo. Eu falei, nem era palavra. Mas o Senhor permite o presbítero vir aqui falar. Por quê? Porque quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito tem falado para a igreja. A missionária Renata veio aqui e confessou algo que o Senhor falou para ela. E ela entendeu que ela estava avançando, passando à frente do Senhor. Será que a gente tem essa humildade de falar, Senhor, realmente, eu avanço, eu ultrapasso? Será, igreja? Será que a gente tem essa humildade de ouvir essa palavra e falar, Senhor, verdadeiramente, eu não tenho sido eleita na minha geração, porque eu tenho desprezado a tua correção, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então que hoje, você aí no seu lugar, que está ouvindo essa palavra, entenda isso. Deus não te fez para ser estéril. Deus te chamou para ter vida. Aleluia. E vida em abundância. Aleluia. Ou seja, para você, é para aqueles que estão à tua volta, é como a palavra falou ali. Se o seu corpo for luz, se os seus olhos forem luz, tudo à sua volta será luz. Mas se o seu corpo for treva, tudo à tua volta é treva. E foi o que aconteceu com Mical. Tudo à volta dela se tornou treva. Ela foi até o dia da sua morte desprezada pelo seu amado, porque ela amava Davi. Do jeito dela egoísta, mas ela amava. E aí ela não entende. Às vezes a gente tem esse amor doentio, né? Que a gente quer tudo só pra gente, é tudo só nosso. Não, igreja. Quem ama, compartilha. A gente entende que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13 do maior de todos. A fé é a esperança, mas o maior de todo é o amor. Que a gente venha buscar esse amor ágape do Senhor, sabe? A gente às vezes pede dom, a gente pede tantas coisas ao Senhor e a gente não pede para aprender a amar o nosso semelhante como se fosse a nós mesmos. Porque o Senhor sabe, quando Ele fala do pecado, arranca o teu olho, quem vai querer arrancar o olho? Então é melhor arrancar o pecado. Melhor é arrancar o pecado, arranca a tua mão fora, quem vai querer arrancar a mão? Então é melhor parar de roubar, né? Então o Senhor nos adverte, tem gente doida que não entende a palavra e às vezes vai lá e arranca o olho mesmo, porque não entende o que o Senhor está falando, abandona. É para você abandonar, não é para você ficar sem, mas é melhor você ficar sem e conseguir entrar no céu, do que você continuar com tudo e perder a tua salvação. E o Senhor o tempo todo ali, ministrando os discípulos para a salvação. Antigo Testamento, Novo Testamento, o Senhor nos chama e nos atrai para essa salvação. É redenção. A gente precisa se render àquilo que o Senhor tem ministrado nesse lugar. Eu não posso crer que o Senhor nos dá uma palavra no coração para compartilhar e a gente seja só ouvinte. Isaías, quando ele declara lá, eles tinham ouvido, Pai. Era um momento duro ali em Jerusalém e Deus levanta profeta, levanta Isaías, levanta Jeremias. E o povo não conseguiu ouvir, não conseguia entender. E aí o Senhor fala, quem eu enviarei? E aí ali, com medo, eu creio que mesmo que com medo, Isaías se levanta e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia que seria duro, porque aquele povo desprezava os profetas. Eles matavam mesmo os profetas. Você não seja um assassino das profecias que o Senhor tem liberado para a tua vida nesse lugar. Sabe, que você não seja o sabotador, o esterilizador da promessa desse ano para a sua vida. Ainda que não se cumpra esse ano, mas tem uma promessa liberada para essa igreja. Ano de realizações. Igreja, queira viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Falei, Senhor, eu não quero esterilizar nada que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver, eu quero gerar, eu quero ver nascer aquilo que o Senhor me prometeu. E que o Senhor nessa noite possa abrir a nossa mente e o nosso coração e trazer luz para os nossos olhos, luz para essa janela que a gente abre, mas não sabe como vai fechar.
ou como vai continuar aberto, e que seja para vir bênção, como foi pela vida de Raabe. Os profetas falam para ela: deixa lá marcado a sua janela e guarda todos dentro da tua casa, porque aqueles que estiverem fora, eles iam passar e iam morrer. E ali Raabe e a sua família, é muito tremenda essa palavra, ela e a família dela é salva, é poupada no meio de uma geração perversa. E é esse tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo num tempo, no meio de uma geração corrompida, perversa, mas com expectativas de que ele voltará. E ele breve virá, mas que ele possa achar as nossas janelas marcadas pelo sangue do Cordeiro. E que verdadeiramente a gente venha todos os dias fazer essa análise. Senhor, eu estou desprezando? Eu estou me fazendo estéril para aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, me desperta, me ajuda. Hoje o que mais tem, igreja, é ferramenta te chamando, te convidando para você fazer o seu devocional. Às vezes a gente gasta horas, mas não tira 1 minuto do dia para fazer um devocional com Deus, que é adorar a Ele, ler um versículo, ou ler um capítulo todo e orar. Sabe? E o que a gente está fazendo nesse tempo? O que a gente está esperando desse tempo? É o que eu falei na outra quarta-feira. Parece que vai ser mais, que não é. Se para os profetas antigos não foi fácil, por que para a gente vai ser? E quando Pedro estava ali pregando, sendo perseguido, Jesus já tinha vindo, tá, igreja? Ele já tinha feito o sacrifício da cruz. E não é diferente do nosso tempo, não. Hoje a gente vive uma calmaria espiritual. Porque hoje a gente tem liberdade de falar desse amor por enquanto. Já tem alguns lugares que a perseguição é acirrada. E a gente aqui ainda tem essa liberdade, a gente ainda tem esse poderio nas nossas mãos. E o que a gente tem feito com toda essa liberdade que o Senhor está nos dando, com toda essa oportunidade? Então que a gente possa fazer essa reflexão nessa noite. E que o Senhor verdadeiramente possa abrir os nossos olhos espirituais para a gente entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Eu quero gerar filhos espirituais. Eu quero, Senhor, ter o meu ventre espiritual abençoado para gerar vidas no espiritual. Ainda que não seja para essa igreja. Ainda que seja para um outro lugar, para uma outra porta aberta. Eu quero ser profeta da minha geração. Não profeta que profetiza, mas profeta que tenha compromisso com essa palavra aqui, sabe? Que busca temor no Senhor, que busca a presença dEle, que busca ardentemente não perder a essência dEle, sabe? Eu quero, Senhor, todos os dias da minha vida, ser profeta para a minha geração. Para a minha geração, que você queira, para a sua geração, ser boca de Deus nessa terra, sabe? Verdadeiramente fazer a diferença, por onde quer que você passe, verdadeiramente ser sal e luz nessa terra. A candeia de todo o corpo é os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo, tudo à sua volta é treva. Então queira andar na luz, igreja. Queira atrair essa luz para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Amém, Ministério de Louvor. Eu agradeço a oportunidade.